Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 18 de setembro de 2023, com o tema Porto Seguro. Graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo Jesus. Está lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. E eu cito uma das histórias mais impressionantes, mais fantásticas, maravilhosas de toda a Bíblia, principalmente do Novo Testamento, que é a história do naufrágio de Paulo. Como que o naufrágio pode ser tão maravilhoso assim? Exatamente porque tudo na nossa vida que nós nos propomos a fazer, entendendo que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo os seus propósitos, então tudo vai dar certo. Exatamente o que acontece nesse naufrágio terrível aos olhos humanos, mas maravilhoso aos olhos daqueles que andam com Deus, porque em tudo o Senhor nos dá graça, em tudo, né? Nós vivemos para Ele e por Ele e através dele todas as coisas são abençoadas, ainda que não entendamos naquela circunstância, naquele momento. Então é exatamente o que eu estou falando hoje, são 2 páginas a respeito, eu vou colocar nas redes sociais, né, YouTube, Instagram, Facebook, então se você quiser depois dar uma lida. Mas o que significa tudo isso? Em primeiro lugar, significa que quando eu estou no Senhor, eu vivo o que está escrito no Salmo 34:17. Clamam justos, o Senhor os escuta e os livra. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. E depois, 2 Coríntios 2,14, que eu já citei, em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. A vida não é feita apenas de vitórias. Nem sempre estamos em maré mansa. Nem sempre as coisas são como desejamos. Este texto é como um diário de bordo, onde se registrava tudo em uma viagem. Conta a história do naufrágio de um navio de prisioneiros, entre eles o apóstolo Paulo, que o Senhor havia colocado exatamente naquele navio para que Paulo fosse o ponto de contato, né, da salvação, da libertação e principalmente, né, da exposição da glória do Senhor através e por causa da vida de Paulo naquele navio. Então, eu sempre falo para você, nós somos transformadores de ambientes. Aquela coisa de falar, olha, na minha família só eu sou cristão, só eu temo a Deus, ai, no meu casamento, ai, porque onde eu estou, onde eu trabalho, não, ao contrário. Eu estou ali realmente para fazer a diferença. É a frase, a pergunta, né, retórica de Mordecai quando ele faz para Esther. Não seria para isso que o Senhor te colocou como rainha, lá no Império Médio-Persa, lá como esposa do rei Assuero? Será que não é para essa conjuntura que você está nesse trabalho, nessa família, nessa casa, nesse casamento, nessa empresa? Então, nós devemos enxergar tudo aos olhos de Deus, porque se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Depois eu falo assim, em primeiro lugar, eu preciso, como diz lá o texto, ancorar as 4 âncoras. E o que significa ancorar as 4 âncoras? Eu preciso me firmar, enraizar, me fundamentar nessa plataforma de vida. Em primeiro lugar, oração e jejum. Não tem como. A oração e jejum fazem parte da nossa vida, da nossa saúde espiritual, emocional, física. Orar e jejuar, porque o Senhor Jesus nos recomenda que há certas casas que só saem com oração e jejum. Mas nós devemos nos enraizar nesse fundamento. Em segundo lugar, comunhão. Não tem como, temos que ter comunhão. Preste atenção, mesmo naquela circunstância extrema, Paulo tem a coragem de ministrar a Santa Ceia e, por incrível que pareça, todos daquele barco, fossem os prisioneiros, fossem os algozes, né, soldados romanos, fosse toda a tripulação, todos que estavam ali, todos tomaram a Santa Ceia, porque é a figura da comunhão.
E nós devemos não apenas valorar, mas colocar a Santa Ceia no seu devido lugar. Das ordenanças, né? É a segunda ordenança, não, é a primeira ordenança, a segunda é o batismo. Então são duas ordenanças que nos unem como igreja cristã, no sentido corpo místico, né? Nos unem todas as igrejas. Por quê? Porque é a plenitude da comunhão, é a marca, é a nossa identidade. Então, a Santa Ceia foi ministrada em meio ao naufrágio. Paulo ministra a Santa Ceia a todos ali. Em segundo lugar, né, a coragem. Por quê? No momento em que os marinheiros falaram que iam jogar os botes salva-vidas, Paulo falou, não faça isso. Se nós ficarmos no barco, todos nós seremos salvos. E eles ouviram. Então, Paulo teve coragem de ir falar. E eles tiveram coragem de obedecer a Paulo. Em último lugar, confiança. Por quê? Eles se alimentaram e depois jogaram todos os mantimentos fora, porque estava pesando no barco naquele momento. Por quê? Eles sabiam que eles chegariam no porto seguro. Saiba, o teu porto seguro tem nome Jesus Cristo, o autor e consumador da tua fé. Então, no momento eles fundamentam as suas âncoras, as suas raízes, depois eles se levantam. Por quê? É no momento em que, eu sempre falo da história, né, que os pregadores antigos falavam, que a Arca de Noé só chegou lá no Monte Ararat porque não tinha leme, dependia de Deus, e não do leme lá de Noé, não é? Então por quê? Porque a vontade do Senhor vai nos levar àquilo que Ele deseja. Deixemos nos levar pelas águas do Espírito Santo. Em segundo lugar, descansar e nos deixar invadir pela paz. É exatamente isso. Descanse no Senhor. Ore, jejue, fortaleça a sua comunhão com Deus, se posicione, leia a palavra de Deus, medite na sua palavra e o restante, fique em paz. A obra do Senhor. Com certeza Ele vai nos conduzir a porto seguro. Em terceiro lugar, esperar o tempo certo. Por quê? O tempo certo é o tempo do Senhor. Fica calmo. Mas não dá mais tempo, mas isso é aquilo, é horário, é o dia, é a idade. Não. O tempo é de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Antes que nós fôssemos uma massa sem forma, Ele já havia escrito todos os nossos dias no seu livro da vida. Em último lugar, dar o verdadeiro valor à vida, buscando e nos fortalecendo na força do Senhor. Por quê? Porque a vida é mais importante. Mais do que uma regra, um dogma. Então creia. O Senhor está na condução de todas as coisas. Então eu termino da seguinte maneira. Quando passamos por dificuldades na vida, parece que nada vai dar certo. Mas devemos confiar que Deus tem o melhor para nós. O nosso destino tem nome. O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso porto seguro. O nosso porto seguro e eterno. Deus te abençoe, o Senhor te guarde e resplandeça o seu rosto sobre a tua vida. Tenha misericórdia de você. Nunca te faltando o transbordar da graça e da paz do Senhor no teu coração, em tudo que você fizer, por onde você for, aonde você pisar com a planta dos teus pés, onde você tocar com a palma das tuas mãos, o Senhor lhe dê por concessão. Nunca te falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo o Senhor lhe dê muito além daquilo que você possa pensar ou imaginar, porque os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, mas o Senhor tem sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Uma segunda-feira especial, uma semana abençoadíssima, cheia de vida, e até amanhã com mais palavra do Senhor. Tenho orado por você, tua casa, tua família, então saiba que na nossa comunhão o Senhor sempre vai ordenar a bênção, conforme está escrito lá no Salmo 133. Bispo Antônio, Suzy, Priscila, um beijo para vocês, toda a família. Carlos, Eva, Raquel, Débora, Fábio, Cris, Danielzinho, Deus abençoe, a Cláudia também, em nome de Jesus, minhas filhas amadas, Carol, Bebel, Gigi, amo vocês, um beijo, minha família, primos, tios, Deus abençoe a todos os familiares também, meus pais, meu irmão, minha cunhada, sobrinhos, Deus abençoe a todos,
cobertura do Senhor sobre cada um. Seu João, Dona Dária, Dona Nadir, sempre estou orando pela saúde de vocês, toda a família, em nome de Jesus, filhos, netos. O Senhor abençoe também a Dona Ana Maria, a Ema, filhos, netos, bisnetos, em nome de Jesus. O Senhor esteja sobre cada um. A bênção, a graça, a plenitude do Senhor, sobre a vida do seu Valdemar, Renata, Vinícius, toda a família, Flávio, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Márcia, Fábio, Luiz Henrique, familiares, também João, Roseli, toda a família, a presença, o poder, o mover do Senhor se derramando maravilhosamente. O pessoal do Rio de Janeiro, Dona Marileia, também a Mora, o seu irmão, Deus abençoe a todos também. Seu Nonô, Dona Cora, um beijo para vocês. Valéria, as meninas, Marquinhos, Deus abençoe a todos, a presença, o poder, o mover do Senhor, em nome de Jesus. Sandra, filhos, netos, o Senhor abençoe, fortaleça, capacite, derrame cada dia mais a sua saúde, em nome de Jesus. Mover a presença, a plenitude do Senhor se derramando sobre a igreja, amor e graça, junto com o seu pastor, pastor Robson, pastora Dani, todos os obreiros oficiais, toda a igreja, Deus abençoe, Colégio Ouro Preto, alunos, professores, todo o corpo docente, diretoria, colaboradores, parceiros, coordenadores, e pastor Ayrton, filhos, netos, a esposa também, Márcio, Patrícia, todos, a presença, o mover e o poder de Deus sobre cada um. Fique na paz e até amanhã, em nome de Jesus.